Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então para o módulo Sistema Reprodutor Humano. Vamos dividir ele em três, né, para que não fique muito extenso. Inicialmente, nós temos esta imagem, e aí vem a seguinte situação, essas perguntinhas, que a gente pode responder agora ou a gente vai respondê-las no decorrer deste módulo, né? A primeira diz o seguinte: na fotografia, quais crianças são meninas e quais são meninos? Será que a gente consegue diferenciar assim? Eu não sei se eu tenho 100% de certeza, então também não vou me arriscar, né? Mas, não, vou até tentar. Eu acho que isso aqui é menino, isso aqui é menino, isso aqui é menino. Nós temos acho que duas meninas aqui. Eu não sei, eu chutei, né? Mas nós vamos ver aí por que isso acontece nessa fase deles, né? E aí a segunda pergunta: que elementos da fotografia você utilizou para diferenciar meninas e meninos? Eles dão segurança sobre sua identificação? Então, foi usado alguns elementos, mas segurança não dá não, tá? Então, vamos lá. E a última pergunta aqui, ó: como poderíamos ter certeza de uma escolha correta sobre o sexo dessas crianças? Então, nós vamos aprender aí a identificar, né, o menino da menina nessa fase, certo? E no decorrer da vida aí o que acontece nessas diferenças, porque daí vão começar a ocorrer as diferenças aí. Então, um pouquinho de conceito, né, de teoria. Desenvolvimento humano. Assim que nasce, né, o bebê começa seu crescimento e seu desenvolvimento em direção a uma vida adulta, passando por diferentes etapas. Então, olha lá, de forma simplificada, é possível identificar três fases principais do desenvolvimento humano. Nós temos a infância, a puberdade e a adolescência e a vida adulta. Vamos começar pela infância, né, que é aquela fase da imagem anterior. O período da infância se inicia, então, com o nascimento e se estende até o início da adolescência, correspondendo a uma fase de crescimento, então, e desenvolvimento, certo? Os bebês, né, nascem com um sistema genital formado tanto externa quanto internamente. Então, a criança já nasce, né, com a estrutura feminina e com a estrutura masculina, tá? Para se ter certeza sobre o sexo do bebê, é preciso identificar seus órgãos genitais externos, né? E todos estavam cobertos na imagem anterior com a fralda, né? O que seriam esses órgãos genitais externos, né? No caso dos meninos, nós temos o pênis e a bolsa escrotal, e no caso das meninas, nós temos ali ó, o pudendo feminino, ou também chamado de vulva, que é o conjunto daquelas estruturas externas, né? Esses órgãos, então, correspondem ao que a gente chama de caracteres sexuais primários, tá? Então, quando a criança nasce e o médico olha lá o órgão genital externo, se é menino ou é menina, ele está olhando uma característica sexual primária, ok? Contudo, nós temos, né, as características secundárias que vão aparecer aqui, ó, na outra fase, que é a puberdade e a adolescência. Então, a etapa entre a infância e a vida adulta pode variar muito de pessoa para pessoa e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência pode se estender ali, ó, né, dos 10 aos 19 anos de idade. Já a puberdade, que é uma palavrinha que vem do latim, significa pubertas, né? Cobrir de pelos, é o processo biológico, tá? Então, ó, a puberdade é o processo biológico de amadurecimento sexual que possibilita a reprodução, beleza? Então, é durante a puberdade que os caracteres agora sexuais secundários aparecem. É a fase inicial da adolescência. Então, eu posso entender que a adolescência é uma fase dos 10 aos 19 anos. Dentro dessa fase, a gente tem a puberdade, que é onde ocorrem as mudanças, né, biológicas e o amadurecimento sexual. Vamos lá, palavrinhas que nós já comentamos: caracteres sexuais ou características sexuais. São chamados primários quando estão relacionados diretamente aos órgãos reprodutivos, vagina, ovário e útero nas meninas e pênis, testículo e bolsa escrotal nos meninos.
quando relacionados à diferenciação sexual, sob a ação dos hormônios sexuais, como a distribuição de pelos pelo corpo, aumento de massa muscular, desenvolvimento dos seios, entre outros, são chamados de caracteres sexuais secundários. Então, quando eu falo das características genitais, sem influência dos hormônios, nós temos os caracteres sexuais primários. Quando a gente tem a ação dos hormônios para essa mudança do corpo, a gente está falando dos caracteres sexuais secundários, beleza? Mais um pouquinho ainda, olha lá. Nas meninas, os hormônios progesterona e estrógeno produzidos no ovário vão provocar. Nós já tivemos um módulo sobre o sistema endócrino e nós falamos sobre progesterona e estrógeno. Nós também falamos no módulo, se eu não me engano, o módulo sobre a reprodução, né? Que também falou da progesterona e do estrógeno. Então, olha lá. O que esses dois hormônios femininos provocam na menina? A formação dos seios, a deposição particular de gordura pelo corpo, a distribuição característica de pelos, o aumento dos quadris e a ocorrência da primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Essas modificações são as características sexuais secundárias nas meninas, tudo bem? Agora, nos meninos, a gente tem o hormônio lá, testosterona, que é produzido no testículo, né? E estimula, então, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Quem são eles? Né? O aumento da massa muscular, o engrossamento da voz, a distribuição característica de pelos, inclusive a barba, a distribuição de gordura pelo corpo, o aumento dos órgãos sexuais externos e a ejaculação, né? Quando a gente fala da ejaculação, a gente tem que abrir parênteses aí para essa observação. Normalmente esse período, né, a ejaculação ela é involuntária na adolescência e ocorre durante o sono, sendo chamada de poluição noturna, né? Até porque o menino está conhecendo o seu corpo e tentando controlar certas coisas, né? Então, olha lá, a adolescência ela não se limita à puberdade, mas se trata de um fenômeno mais amplo, marcado por mudanças psicológicas, sociais que continua após a puberdade, né? Então, olha lá, a adolescência é uma fase maior. A puberdade está inserida na adolescência, são as mudanças corporais, né? E algumas mudanças, né, que ocorrem no indivíduo. Agora, questões psicológicas e sociais estão relacionadas com a adolescência, tudo bem? E aí nós temos um texto, o que faz com que a puberdade se inicie, né? O hipotálamo é a região do cérebro localizada abaixo da parte central do cérebro, responsável por desencadear as mudanças relacionadas à puberdade. Isso dependerá de alguns fatores, como estímulos do meio, condições de saúde e nutrição, além da genética. Então, vamos localizar onde está o hipotálamo. O hipotálamo, né, está aqui, ó, nesta região. Então, olha lá, essa região sinaliza para a hipófise, que é esta glândulazinha aqui, né? Nós já vimos lá no módulo glândula endócrina, né? Quando a gente falou sobre o sistema endócrino, localizada logo abaixo abaixo do cérebro. O cérebro está aqui, a glândulazinha vai ficar aqui, né? Que devem ser iniciadas a produção e a liberação de hormônios para o resto do corpo. Então, ela é chamada de glândula mestra também. Então, olha lá. A hipófise, então, passa a produzir dois hormônios. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, certo? Então, olha lá, ó, na mulher e no homem. Na mulher vai para o óvulo, para o ovário, e no homem vai para o testículo. E o hormônio luteinizante, que é o verde, que na mulher vai para o ovário e para o homem também vai para o testículo. Ambos agem sobre os ovários e os testículos, sendo o primeiro responsável, então, pelo estímulo à produção de óvulos e de espermatozoide. Então, esse aqui, ele estimula a produção de óvulos e espermatozoides, né? E o segundo, que é o luteinizante, estimula então essas glândulas a produzir os hormônios sexuais. No caso daqui do homem, a testosterona, e no caso da mulher, progesterona e estrógeno, tá?
E o último textozinho, né, aqui ó, falando sobre a acne, que também está presente ali na fase da adolescência. A acne, uma das manifestações, né, que costumam caracterizar o início da puberdade é o aparecimento, principalmente no rosto, de cravos e espinhas chamados de acne. As glândulas sebáceas produzem uma substância gordurosa, que é o sebo, que lubrifica a nossa pele e dificulta o crescimento de micro-organismos sobre ela. Se essa substância entope o poro, mas não infecciona, forma-se um ponto preto conhecido como cravo. Se bactérias começarem a crescer sobre esse material, vai ocorrer uma inflamação. É a formação do pus, ou seja, a espinha. Com as mudanças hormonais, há um aumento na produção das glândulas sebáceas, o que explica a maior ocorrência de casos de cravos e espinhas. Elas costumam causar um pouco de dor e de incômodo, né? Até porque tem espinha que dói de vez em quando. E embora sejam provocadas por alterações hormonais comuns, sempre vale a pena consultar o médico dermatologista. Então, olha lá, ó, nós temos um cravo, a formação de um cravo e a formação de uma espinha, tá? E aí a gente entra na idade adulta, que é a última idade aí, né, do desenvolvimento aí. Neste período que se inicia na puberdade e se estende até a adolescência, as mudanças estimuladas aí pelos hormônios podem gerar instabilidade e conflitos em diferentes graus. Então, só recapitulando, antes de entrar na idade adulta, o adolescente ele passa por algumas mudanças, por algumas instabilidades. Então, é comum que os jovens, né, desenvolvam tenham vergonha em relação ao corpo, né, porque ele está num processo de mudança, ele parece meio desajeitado, né? As meninas às vezes ficam usando aquelas agasalhos amarrados na cintura para esconder o quadril, porque então, enfim, são certas situações. Então é comum isso acontecer, uma certa vergonha. Alguns comportamentos agressivos em situações aparentemente normais ou emoções confusas também fazem parte dessa etapa da vida, né, da adolescência. Por que eu gosto de trabalhar com adolescente? Porque vocês estão ali, né, nos hormônios oscilando. Ora vocês estão bem, ora vocês não estão tão bem. E aí é aquela situação, né? Você chega toda animada e fala bom dia, e aí vocês olham pra gente e falam assim, bom dia por quê? Né? Eu acordei com uma espinha dolorida, ela tá horrível, aí então é nessa situação. Então, né, tudo isso ocorre aí dentro da adolescência. É claro que quando vai para a idade adulta, as coisas estabilizam, tá? Fiquem tranquilos. Mas com relação à maturação do cérebro, especialmente da região do lobo pré-frontal, né, que é aquele responsável pela capacidade de planejamento e inibição dos impulsos, seguirá aí pela adolescência até a fase adulta. Então, o cérebro ele ainda continua desenvolvendo. Por isso que o consumo de algumas drogas podem ser ilegais ou legais. Deixa eu ver aonde que a gente vê esse conceito. Sexto ano, a gente vê esse conceito. Drogas legais são aquelas que a gente consegue comprar, por exemplo, em mercado, né? É claro que tem que ser maior de idade. As ilegais não, é aquela que você compra no famoso mercado negro, né? No mercado paralelo. Mas enfim, por isso que a gente não deve consumir certas coisas, porque vocês ainda estão em formação, né? E olha lá, como vocês estão em formações, né? Enquanto meninas e meninos caminham em direção à vida adulta, as mudanças criam grandes diferenças entre seus corpos, como o desenvolvimento de algumas características sexuais, que são os caracteres secundários, né? O interesse sexual aparece e, do ponto de vista biológico, esses jovens estão aptos para a reprodução. A partir do momento que a menina tem a primeira menstruação e o menino começa a ejacular, né, indicam que o seu corpo está apto para a reprodução. Contudo, vem a seguinte pergunta: mas vocês estariam aptos do ponto de vista psicológico a cuidar de uma criança? E do ponto de vista social, perante a sociedade, né? Ser jovem e ser pai e ser mãe. Financeiramente, vocês já são estáveis, né? Então, tudo isso a gente tem que cuidar. E é por isso que mais para frente a gente vai ter um módulo para falar sobre métodos contraceptíveis e para evitar, né, doenças, infecções
sexualmente transmissíveis e também de uma possível gravidez na adolescência ou uma gravidez indesejável, né? Agora, com relação à fase adulta, sim, começa lá por volta dos 20 anos, o corpo desenvolvido, já está desenvolvido, os jovens iniciam então a vida adulta. Nessa fase, essas pessoas costumam assumir novas responsabilidades. Começam a constituir família, escolher uma carreira profissional, entre outras. Enquanto na adolescência a gente se afasta da família, na fase adulta a gente volta para a família. A gente quer ficar com os parentes, né, com aquelas pessoas que a gente gosta de forma mais próxima. E também na fase adulta é o momento de estabelecer grandes relações sociais, culturais e econômicas. Tudo bem? Bom, então, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.